Opa, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês algumas verdades que eu acabei descobrindo, né? Ninguém me falou, mas eu acabei tendo até um choque de realidade ao perceber por conta própria no mercado de dropshipping que eu já tô há 3 anos ou até um pouco mais, tá? E eu comecei nesse mercado totalmente leigo, zerado, sem entender nada, para não dizer que eu não tinha nenhuma habilidade. Eu já manjava de design, eu prestava serviço disso, apliquei essa expertise no drop, porém o resto não sabia nada, cara. Eu não sabia nem onde montava a loja. Comecei do zero, 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 zero absoluto, sem noção nenhuma. Não sabia qual tipo de campanha funcionava, como minerava produto, fazia copy criativo. Eu realmente passei muito tempo tentando e errando. Eu fui dar certo por tentativa e erro, que é um negócio que eu até diria que você consegue evitar se você tiver um bom direcionamento, não fazer igual eu, de querer agir por conta própria, achar que sabe fazer sozinho, sabe se virar. Na verdade, não, cara. Se você tiver um mentor para te direcionar, mas eu já vou falar sobre a questão de mentor também, porque tem uns mentores por aí que a gente precisa colocar algumas verdades na mesa. Se você tiver alguém para te guiar e te apontar, ó, não vai por esse caminho porque eu errei, eu já caí nisso, melhor ainda. Mas eu não tinha. Eu acabei cometendo muito erro por conta disso. E esse vídeo eu quero que seja tenha um propósito desse também, de ti. Caramba, viu? Tá chovendo aqui, tá relampejando. E se aparecer alguns raios aqui, alguma luz aqui atrás, você já sabe o que é. Eu quero que o propósito desse vídeo seja isso. Te indicar verdades que é melhor que você não descubra quando levar um tapa na cara. Então eu já vou te adiantar logo. Primeiro, não acredite em quem diz que você consegue começar com pouco caixa. Ah não, 100 reais você consegue, 500 reais você consegue. Claro que se a gente for comparar a negócios físicos, a montar uma loja física, poxa, montar uma loja de dropshipping é até barato. Mas, cara, você tem que ter um caixa aí para anunciar 2.000, 3.000 reais. Isso no Brasil. Se for rodar global, eu recomendo, vamos botar aí o dobro. Outra coisa também que pouca gente fala, tá? Galera tá vendo que tá virando febre global agora, todo mundo entrando, todo mundo querendo vender para outros países, Europa. E a promessa tentadora é de que você vai ganhar em moeda forte, em dólar, euro. Nossa, que maravilha. Mas você tem que lembrar também que você investe em moeda forte lá fora. Então pode ser que a barreira de entrada para iniciantes seja um pouco mais alta, para quem não tem muito caixa assim, né? Cara, você tem que ficar atento a essas coisas, olhar para o outro lado também. Nada é 100% perfeito, tudo tem seus prós e contras. O que tem muito guru fazendo é apresentando só o pró. Não, você vai ficar milionário em uma semana, global, moeda forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu entrei no global foi muito antes dessa febre que está agora. Eu entrei no global em 2023, quando eu dei certo no Brasil já, quando eu já tinha dado certo no Brasil. Eu quis expandir lá para fora e falei assim, por que não vender para outros países? Aí eu comecei a vender para os Estados Unidos e depois fui anunciar para outros países que falavam inglês também. Foi a minha primeira experiência com global. Aí depois que a galera começou a migrar mais, foi para o global, foi vender em outros países, começou a popularizar, vender, apareceu um monte de curso aí, mentoria de global, e começou a ficar mais conhecido, mas já faz pelo menos aí 2 anos que eu já tenho experiência com global. E o primeiro baque que eu levei, cara, no global foi que CPM caríssimo, as métricas muito mais caras. É claro que também, tentativa e erro, eu fui aprendendo, melhorando, aprendendo a fazer criativo lá para fora, porque é outra cultura, outro comportamento. Fui entender sobre gateway de pagamento, que muda tudo, é totalmente diferente aqui do Brasil. Tem como profissionalizar a operação com LLC e tudo mais. Eu fui descobrindo as coisas, fuçando mesmo. Enfim,
Entenda o seguinte, seja para Brasil, seja para global, você tem que ter caixa. Tem que ter caixa. A não ser que você monte a sua loja e inicialmente queira tentar só no orgânico, mas vai levar tempo. E não tem problema nenhum também. Eu já tive alunos que estava zerado, para levantar um caixa, começou com estratégia orgânica de criação de conteúdo, até investiu em algumas influencers e tal, conseguiu levantar um caixa, tudo bem. Mas, cara, querendo ou não, uma hora você vai ter que investir em anúncio. Você não vai ficar só no orgânico para sempre. Se quiser escalar de verdade, vai ter que investir em anúncio. E aí vai ter que ter um caixinha preparado. E outra coisa, quando você começa a vender, o dinheiro que você recebe do cliente não fica disponível na mesma hora para você. Galera que nunca vendeu, nunca processou pedido, fique sabendo disso agora, porque quando eu comecei eu não sabia também. Você vendeu ali um produto para o cliente, caiu o dinheiro no seu gateway de pagamento, mas os gateways de pagamento eles demoram para liberar esse valor para você. Eles demoram. Aí você tem que esperar ficar disponível para saque. E aí que tá. Com que dinheiro você vai pagar o pedido lá no fornecedor para o fornecedor enviar para o seu cliente? Se você não tiver um caixa preparado para processar pedido no início também, não vai rolar. Tem que ter um caixinha ali para processar. Vamos chamar do capital inicial. É o capital de giro. Você vai botar vai ter um caixa só para processar os primeiros pedidos, depois aí o dinheiro vai liberando, você vai sacando e aí vai girando, né? A própria loja depois vai pagando tanto os produtos que são vendidos quanto os próximos anúncios, os próximos ads, mas tem que ter um capital de giro, um capital inicial ali para fazer o negócio acontecer. Segunda coisa, guru, pessoas que hoje dizem que vivem do mercado, mas não vivem. Estão parados no tempo em estratégias que não dão mais certo, mas que já deram uma vez. É o que mais tem. Eu só fui descobrir isso depois que eu cresci no mercado, cara. Porque depois que eu cresci no mercado, eu percebi que, poxa, estratégia que dava certo lá em 2022, até deu certo para mim também, eu vendi com isso, parou de dar, agora eu já mudei, eu fui me atualizando para manter outras marcas. Eu tive que mudar tudo, tive que mudar campanha, tive que mudar criativo, tive que nichar a loja, mudei tudo. E aí eu continuei vendo pessoas que se dizem grandes no mercado, mas que continuam pregando estratégia lá de trás. Cara, não, desculpa, mas não funciona mais. Aí você apresenta isso para um iniciante, o iniciante fala, olha que legal, vou fazer isso, acreditando, e não dá certo. Aí você vai me dizer que um cara desse, que está ensinando isso, continua vivendo do drop? Não. Se ele estivesse vivendo realmente do drop, ele saberia que isso não dá mais certo e ensinaria o que dá certo. Não é que o dropshipping morreu, saturou, é que o dropshipping excluiu, ficou para trás algumas estratégias e se atualizou, se sofisticou. Isso acontece no Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer país do mundo. O mercado se atualiza e você tem que ficar por dentro. Então, se o cara tivesse isso como fonte de renda principal, ele saberia das estratégias que estão dando certo. Tanto é, cara, que para os meus alunos, para as minhas comunidades, tem aula ao vivo de 15 em 15 dias para a galera participar e ver o que tem dado certo atualmente. Todas as aulas ficam salvas na plataforma. E se tem alguma aula dentro da minha comunidade que já passou, não funciona mais, eu excluo e faço questão de gravar outra. Por isso que dentro da minha comunidade tem umas aulas lá que eu tô mais novinho, né? Tô com a aparência diferente. E outras que eu tô um pouco mais velho, porque tem coisa que lá de trás que ainda dá certo hoje, coisa que mudou, enfim. Tô com cenários diferentes, porque eu vou mudando, vou trocando, vou atualizando as aulas, entendeu? Então tenha noção disso, cara. Saiba muito bem quem você está consumindo. Veja estratégia atualizada, veja conteúdo atualizado. Último ponto aqui, terceiro que eu quero citar para vocês, é que
Não existe mais espaço para amadores. Cara, é um negócio que parece, na minha cabeça, para mim é muito óbvio. Para mim é muito óbvio, porque eu já sei disso há muito tempo. Só que, ao mesmo tempo que eu penso que todo mundo já está ciente disso, cada vez mais eu vejo pessoas fazendo um amadorismo muito grande no mercado. Como assim amadorismo, Bruno? Loja genérica, loja feia, loja com cara de drop. Entenda o seguinte, o maior desafio para quem faz dropshipping hoje é não parecer loja de dropshipping. É justamente não parecer loja de dropshipping. Se a sua loja pode estar bonita, você se fez um design legal ali, se dedicou, mas se tá com cara de drop, os clientes percebem e não compram. Você tem que fazer uma loja que dropshipper olhe e tenha dúvida se é drop ou não é. Tem lojas hoje aqui minhas que eu mostro para alunos meus. Nossa, agora começou a apertar a chuva. Não sei se está dando para ouvir ou se o microfone está cancelando o ruído. Meu Deus do céu. Tá um barulho agora aqui. Tem loja minha que aluno meu, dropshipper, já vende. Ele olha assim e fala, Bruno, é drop mesmo isso? Porque, para quem não sabe, eu só tenho uma loja que eu revelo publicamente. No meu Instagram, no meu outro canal, inclusive os links estão aqui na descrição. Agora, eu tenho outras que eu revelo só para mentorado individual, só para aluno. Eles olham assim, caramba, é drop mesmo, parece... Você não tem estoque disso, não? Porque tudo é autoral, layout diferente, tema diferente, design diferente, tudo, cara, tudo. Eu não uso nada que outras lojas de drop estejam usando. Faço completamente diferente. Cara de marca grande mesmo, entendeu? Propaganda, criativo, tudo. É isso que faz o jogo virar hoje em dia, cara. Inclusive global, tá? Vamos parar com essas ideias aí de que, não, global, eu posso montar uma lojinha feia que não é tão sofisticado quanto o mercado brasileiro. Meu amigo, mas você não consegue parar para pensar que enquanto todo mundo está pensando assim, se você pensar diferente, você vai estar nadando de braçada? Você vai estar anos-luz na frente de todo mundo que está pensando assim? Quando eu entrei no global, eu fui com essa cabeça. A galera tá achando que o mercado é menos sofisticado? Montar lojinha feia vende? Pior que vende, mas eu vou vender muito mais se eu fizer um trabalho de brand absurdo. E foi isso que aconteceu. Você se destaca muito mais e muito mais rápido. No Brasil, no global. Então tá aí, galera, algumas verdades que eu acabei descobrindo ao longo do tempo nesse mercado de drop. Estamos aí com as nossas lojas, nossas operações rodando. Graças a Deus, mais de 20 milhões faturados nesse mercado. E é isso, espero que tenha ajudado, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo. Valeu e até a próxima.